Eu sou o pastor Ricardo, do Ministério Pentecostal Palavra Viva Cristã, e saudando você com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu venho convidar a aprender com a Palavra Viva. O tema de hoje é o sofrimento da humanidade. E o texto está no livro de Salmos, número 73, versículos 13 e 14. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O homem tem trazido consigo, desde os primórdios da criação, a marca do sofrimento. Os problemas tiram-lhe a paz. Porém, parece que nos últimos anos, as crises que têm assolado a humanidade são maiores e mais frequentes. Sequestros, assaltos, assassinatos, desajustes conjugais, desobediência dos filhos aos pais, drogas, pestes, enfermidades, terremotos, furacões, secas, enchentes, descontrole monetário, confusão política, incompreensões e tantos outros problemas são algumas das aflições pelas quais os homens têm passado. Como o cristão irá encarar esses problemas? É verdade que todos os grandes pensadores se preocuparam com o problema do mal e do sofrimento humano. Mas o que precisamos mesmo conhecer e entender é o ponto de vista das Escrituras Sagradas sobre este assunto. Quais as causas do sofrimento? As Escrituras falam do sofrimento como sendo um intruso neste mundo, pois Deus criou tudo perfeito e livre de dor, está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vejamos algumas das razões por que o homem sofre. O homem sofre por causa do pecado de Adão e Eva. O pecado trouxe consigo os conflitos da dor, a corrupção, o trabalho penoso e a morte. Davi expressou-se da seguinte maneira no Salmo 51: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Com a entrada do pecado no mundo, vieram as consequências, a inimizade, a dor, a maldição para a terra, dificuldades, canseira, fadiga e morte. Outra razão do sofrimento da humanidade são as más escolhas individuais. São aquelas atitudes que tomamos sem consultar a vontade de Deus e por isso ferimos certos princípios em relação ao que Ele estabeleceu para o nosso bem. Caim escolheu a inveja e o crime e teve uma vida desastrosa e dolorida. Ló, sobrinho de Abraão, escolheu pela aparência e teve graves problemas com os vizinhos. Levado pelo egoísmo e vaidade, o homem tem escolhido o caminho mais longo. A terceira razão são os desajustes da própria natureza. A humanidade não está isenta de sofrer as consequências das catástrofes provocadas por um eventual desajuste da natureza. Paulo nos informa que a natureza aguarda a sua restauração. Até que isso aconteça, temos visto terremotos, furacões, maremotos, enchentes, secas, raios, tremores de terra e tantos outros problemas. Tudo isso causa sofrimento na humanidade. A quarta razão é para a glória de Deus. Deus é Senhor e faz aquilo que lhe apraz. Certa vez, Jesus curou um cego de nascença e lhe perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou,
nem os seus pais, mas foi para a glória de Deus. Está escrito em João capítulo 9, versículos 1 a 3. O que o sofrimento pode provocar na humanidade? O homem reage de diferentes maneiras diante do sofrimento. A história diz, e isso e a experiência do dia a dia o confirma, o sofrimento pode provocar revolta. Há pessoas que se revoltam às vezes porque sofrem muito ou porque veem outras pessoas sofrendo. Esta revolta é uma atitude resultante da falta de aceitação do problema em que se acham envolvidas. Mas a revolta não leva a nada, pelo contrário, só piora. Pode provocar também incredulidade. A crença infantil num Deus bom que não permite nada de ruim impera de um modo geral. Portanto, diante de situações difíceis, a tendência natural é cair na incredulidade. Mas, biblicamente, o sofrimento de uma pessoa deve ser motivo para levá-la mais perto de Deus, reconhecendo sua soberania e amor. Pode provocar também blasfêmia. Muitos chegam a culpar a Deus pelo sofrimento e com palavras expressam sua rejeição. Com isso demonstram impiedade. Exemplo, a mulher de Jó, que queria que ele fizesse isso por causa do sofrimento. Ela disse em Jó 2,9, amaldiçoa a Deus e morre. Pode provocar também perda de esperança. O sofrimento pode levar ao desespero, enfraquecendo a capacidade de enfrentar os problemas e calamidades. Às vezes, a pressão é tanta que a pessoa perde o prazer de viver, acontecendo aquilo que chamamos de perder a esperança. Pode também provocar vícios. Alguns, diante da grande carga de sofrimento, apelam para o uso das drogas, bebidas alcoólicas e calmantes medicinais, que são paliativos, provocantes de sofrimento ainda maiores. Qual deve ser a posição do cristão diante do sofrimento? O crente, fiel e verdadeiro, não vê no sofrimento apenas um instrumento de castigo, mas o meio que o próprio Deus usa para abençoá-lo. O crente recebe o sofrimento como prova de amor de Deus. Em Hebreus 12, 6 e 7, o autor deixa claro que a correção do Senhor é prova do seu amor para conosco. O crente recebe inclusive o sofrimento para seu próprio bem. Jó só conhecia a Deus por ouvir falar, mas depois passou a conhecê-lo pessoalmente, em Jó 42, versículo 5. O crente vê no sofrimento uma oportunidade para dar glórias a Deus. O crente aproveita o sofrimento para testemunhar a respeito de sua fé. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. O crente usa o sofrimento para provar sua obediência a Deus. Exemplo, os jovens levados para a Babilônia. O crente recebe o sofrimento para sua correção. Deus nos corrige de muitas maneiras e é necessário termos a sensibilidade devida para percebermos o que Deus está querendo de nós. Quando permite alguma situação difícil que venha gerar sofrimento. Finalizo com as palavras de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sejamos crentes maduros e estruturados, que entendamos com perfeição os planos do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus! Se esta palavra falou com você, compartilhe. Que Deus te abençoe
em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.